Continuando por aqui, o depoimento de Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a Polícia Federal, durou quase 7 horas. Bruno Pinheiro vai trazer as informações para a gente. Quantas perguntas foram, hein, Bruno? Que tanto de informação é essa? Bem-vindo, meu amigo. Ô, Evandro, cerca de 130 questionamentos foram realizados durante quase 7 horas de oitiva. Ótima noite a você, que bom recebê-lo aqui no Jornal Jovem Pan. Sempre uma honra, uma alegria, uma satisfação. Vamos lá entender então. Ontem a gente adiantava então que essa oitiva era muito importante para Alexandre Ramagem esclarecer diversos assuntos sobre esse esquema de espionagem clandestina usando a estrutura da agência de inteligência. Ele foi questionado justamente isso e jogou a responsabilidade para um agente, para um outro militar que atuava ao seu lado também, que ele não tinha nenhum conhecimento em relação a esse esquema de espionagem. Agora, os agentes da Polícia Federal, eles recolhem essas informações e vão tentar entender em outras oitivas se essas respostas estão certas, se vão juntar esse quebra-cabeças ou não, se existe uma divergência de informação nesta oitiva de quase 7 horas. Alexandre Ramagem também voltou a falar sobre aquela reunião aqui no Palácio do Planalto que reuniu o general Augusto Heleno, as advogadas de Flávio Bolsonaro e Alexandre Ramagem, que não aceitou aquele plano que as advogadas tinham de justamente usar a estrutura do GSI para investigar os servidores da Receita Federal. Uma oitiva importante. Ramagem achou que foi uma ótima oportunidade para esclarecer alguns pontos que tinha uma incerteza em relação à sua atuação. Na verdade, com quem eu conversei, aliados de Ramagem e do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, revelam que ele vai conseguir e que ele acha que de um limão vai fazer uma limonada sobre este caso de uma espionagem e acreditam que nada vai interferir no resultado eleitoral que inicia já nos próximos dias a campanha eleitoral, a disputa pela a Prefeitura do Rio de Janeiro. Evandro. Agora, Bruno, ele teve encontro com Jair Bolsonaro mais cedo? Isso já estava previsto? Já estava assim, estava na agenda, ficou com uma incerteza se o ministro Alexandre de Moraes, com uma última decisão, acabaria indicando uma restrição, mas nada disso aconteceu. Esse evento aconteceu hoje, então, no Rio de Janeiro. O ex-presidente deixou claro que não era um ato de campanha para não cometer nenhum tipo de crime eleitoral, na verdade, com receio também da justiça eleitoral, mas fez diversos gestos de que Ramagem é sim o nome que vai disputar e que vai receber o seu apoio. Alexandre Ramagem voltou a falar muito sobre a segurança pública do Rio de Janeiro. A gente já tinha adiantado isso aqui no Jornal Jovem Pan, que não era o objetivo de Ramagem entrar numa disputa direta com Eduardo Paes. Justamente ele vai falar muito sobre a segurança do Rio de Janeiro. Haverá um outro evento ainda muito maior, é a ideia do núcleo de Jair Bolsonaro, os filhos de Bolsonaro, para ajudar Ramagem a alavancar essa intenção de votos. E repito, acreditando que nada vai interferir no resultado, nem mesmo essa investigação. Acreditam no efeito reverso, que essa investigação, não encontrando nada de Ramagem, vai ajudá-lo a colocar em evidência no Rio de Janeiro, nessa disputa eleitoral. Evandro. Obrigado, Bruno. Vamos lá conversar com os nossos amigos lá. Odora, havia a possibilidade ali, né? Muito se discutiu sobre a possibilidade dessa gravação que Ramagem fez daquela conversa de Bolsonaro com o ex-GSI melar a indicação ou o apoio dele à Prefeitura do Rio de Janeiro. Pazuello poderia entrar na história. Tudo isso foi aventado, mas o Ramagem está dizendo que dá para fazer uma limonada desse limão. Que caminho você enxerga aí para essa disputa eleitoral no teu Rio? Olha, não sei, né? Porque vamos ver, porque como o Bruno disse, bom, não encontrando nada, fica tudo ótimo, mas quem disse que não vai encontrar nada, né? Certo? Aí tem que esperar. Isso aí precisa ser cumprida. Agora, o Ramagem, quando ele diz, ele atribui ao subordinado tudo aquilo que aconteceu, a espionagem e tal. E ele faz um pouco parecido com o que fez o Bolsonaro com o Mauro Cid, no caso das joias sauditas, né? Uhum. Disse que era questão do Mauro Cid. A diferença é que o Mauro Cid, quando se viu deixado de lado, foi lá e fez uma delação premiada. Já o Ramagem, o que ele faz? Ele prefere passar por bobo, porque o chefe da Agência Brasileira de Inteligência não saber que seus subordinados estão fazendo no campo da inteligência e da espionagem, realmente é alguma coisa, se de um lado não convence, de outro, né,
deixa ele numa situação difícil, mas ele preferiu isso do que implicar o Jair Bolsonaro, como fez lá na delação Mário Cid, e assim salvar, preservar a sua candidatura à Prefeitura do Rio. Agora, Vilela, a gente está falando de um depoimento que durou quase 7 horas, foram mais de 100 perguntas. A partir do que você entende da necessidade de uma conversa desse tamanho, de um questionário desse tamanho, o que a gente pode esperar daqui para frente? Pois é, uma situação como essa, um depoimento longo como esse, ele demonstra que aquelas pessoas, aqueles policiais, aquelas autoridades que tomaram o depoimento tinham ali um farto conjunto de provas ou de elementos que eles gostariam de alguma forma, tentar fazer com que o depoente pudesse dar algum esclarecimento ou pudesse, eventualmente, até demonstrar alguma contradição ou demonstrar alguma informação adicional além daquelas que eles tinham. A validação de algum documento que por si só não poderia comprovar nada, mas que o depoimento poderia corroborar para que aquilo se formasse numa prova efetiva. É por isso que foram mais de 100 perguntas e Ramagem, muito preparado, né, para esse tipo de situação, deve ter procurado responder na linha da defesa que tem colocando, de demonstrar que aqueles fatos trazidos não representavam uma tentativa de influenciar no deslinde das investigações. Aldora, agora rapidamente, só para falar um pouco do movimento de eleição aí no Rio de Janeiro, porque Eduardo Paes deve fazer a convenção dele agora no fim de semana e as pesquisas têm apontado que ele segue à frente. Ou seja, quem for fazer oposição a ele numa candidatura precisa ter uma definição rápida também para tentar se aproximar, né? Pois é, Evandro, ele segue à frente? Não, ele segue muito à frente. Ele está com 53%. Puxa. É o dobro da soma de todos os outros, dos oponentes. Então, para derrubar, e o Eduardo Paes esperto, né? Ele faz ali uma composição, foi buscar os evangélicos, vai buscar na direita, com ele não tem tempo ruim. E então ele vai entrar na convenção, Evandro e Vilela, sem indicar o vice, porque o vice tem ali um enrosco, né? O PT quer, mas já não quer mais muito, já disse que aceita, porque uma pessoa que está com 53% da pesquisa está podendo mandar e desmandar, né? Por enquanto, pelo menos, está podendo. Então, ele entra na convenção sem a menor necessidade de apontar o vice e, com isso, dá o recado. Olha aqui, meus amigos, quem vai decidir sou eu. E, obviamente, a gente sabe, ele quer gente da confiança, como o deputado Pedro Paulo, que é do PSD, porque também Eduardo Paes não esconde de ninguém que vai concorrer ao governo do Rio. De novo, já concorreu e perdeu, em 2026. É aquela, né, Dora? Tá se achando. Já a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Dora e Vilela.